seja com todos vós. Amém. O Evangelho de hoje narra-nos, conta-nos, traz até nós uma história antiga. A história comum à maioria dos seres humanos. É uma história de defesa dos nossos privilégios, de preservação do nosso status, enfim, daquilo que nós gostamos. E temos hoje no Evangelho o rei Herodes como paradigma, como modelo daquilo que um ser humano não deve ser, não deve fazer, não deve procurar almejar, alcançar, ter nunca na sua vida. Ele manda matar todos os meninos, não meninas, meninos, do sexo masculino, do género masculino, até aos 2 anos de idade, para tentar ver se conseguia apanhar Nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo, para matar Cristo. E tentando matar Cristo, ele consegue matar cerca de 14.000 crianças. Uma criança morta e estaria errado e seria maquiavélico o comportamento do rei Herodes. Mas ele não mata apenas uma, mata 14.000. E por milagre divino e por também cuidado, amor e dedicação e proteção de São José, companheiro da Mãe de Deus, o Senhor não é encontrado. Mas Moisés tenta matar Cristo porquê? Voltando ao princípio do início desta conversa. Porque ele era rei, ainda que fosse um rei fantoche, era um rei colocado ali pelo Império Romano. Era um rei para controlar, um rei judeu para controlar os judeus. Mas era um reizito perante o imperador de Roma. Mas era rei, de facto, perante os judeus. E o rei está no topo da cadeia alimentar do egoísmo humano. Os reis, naquela época, como hoje também, mas naquela época, na Judeia e em Israel, ser rei naquelas regiões ali do Médio Oriente, da Mesopotâmia, era ter de facto poder. Poder sobre a vida, poder sobre a morte. Muitos privilégios, muitos ouro, muitos privilégios. Novamente eu afirmo. E o rei Herodes vê serem postos em causa os seus privilégios. Porque ele ouve dizer que Cristo é rei. Bem, ele, Herodes, era rei. Para Cristo ser rei, pensou Herodes e os seus conselheiros de Estado, digamos assim, é porque Herodes iria ser deposto, ou deixaria de ser rei, para haver um outro rei. Só que Herodes é um homem desatento à realidade concreta daquilo que o envolve, como a maioria dos reis eram naquela época. Cristo não era rei naquela época, nem deste mundo. E se Herodes tivesse levado em consideração, ou souber Herodes, que Cristo não tinha nenhuma pretensão ao seu trono, talvez não tivesse morto tantas crianças. Não tivesse morto aquelas 14.000. Mas o que contava para Herodes, o que buzinava, o que tilintava dentro dos ouvidos de Herodes é rei. Cristo ser rei. Então, antes que o Senhor, nosso Deus Salvador Jesus Cristo, crescesse, ele quis matá-lo. Mas vede, uma vez mais, amados irmãos e irmãs, o que Herodes pretende é defender aquilo que ele é, o que ele tem, as homenagens que lhe fazem, manter todo o estatuto que tinha, de privilégios, como disse há pouco, continuar a ser rei, continuar a ter poder efetivo sobre todos aqueles que eram seus súbditos. Aquilo que Herodes faz no nível régio é tantas vezes hoje, 2.000 anos depois, amados irmãos, também, infelizmente, aquilo que muitos de nós, às vezes, e muitas de nós fazemos, nós também, à imagem do rei Herodes, também tantas vezes queremos proteger os nossos privilégios.
defender exclusivamente os nossos interesses e não nos preocupamos com os interesses de Deus. E os interesses de Deus são os interesses de cada um dos nossos irmãos e irmãs. Nós podemos, às vezes, porque somos distraídos, somos descuidados, somos desatentos, estamos pouco vigilantes, pouco despertos, podemos distrair-nos. Mas Deus não se distrai nunca. Então Deus está atento àqueles que são fruto da nossa desatenção. Cristo, nosso Deus Salvador Jesus Cristo, defende os interesses, não dele, que é Rei de toda a criação, defende os interesses de todos os seus irmãos e irmãs, que somos nós, co-reis, co-rainhas da criação, com o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós deveríamos seguir não o exemplo de Herodes, mas o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Não deveríamos, como Herodes, preocupar-nos com as coisas que trazemos vestidas, com apenas a nossa casa, mas também com a casa dos outros. Também com as roupas que os outros têm, se calhar não têm, ou têm pouco, ou têm más indumentárias e vestimentas. Preocupar-nos com o pão da nossa mesa, sem dúvida que sim. E por que não, até em primeiro lugar, porque também temos filhos e filhas, mas imediatamente a seguir, que a nossa mesa não terminasse no final de 1,5 metro ou 2 metros de comprimento que ela tenha, mas que a nossa mesa se prolongasse, como se a nossa porta da nossa casa se abrisse e a nossa mesa se prolongasse por todas as casas dos nossos irmãos e irmãs, que a nossa mesa, onde comemos com a nossa família, fosse também a mesa vasta, comprida, que tocasse todas as casas daqueles que nada têm. E não fizéssemos como Herodes, não quiséssemos tudo como Herodes, só para nós, como ele quis tudo para ele. Nós não somos, sem dúvida alguma, iguais a Herodes. Nós somos diferentes. Nós queremos ser diferentes. Nós temos o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que sobreviveu à ira de Herodes, para nos dar alento quando a esperança nos falta. Cristo dá-nos alento quando a nossa esperança nos falta, para termos entusiasmo quando a tristeza se instala e se senta no nosso coração, fazendo do nosso coração um trono de angústia. Nós devemos viver, amados irmãos e irmãs, com seriedade as dificuldades. Porque há dificuldades na nossa vida. E as dificuldades acarretam para nós também, trazem-nos tristezas, trazem-nos dor, trazem-nos sofrimento. Há sacrifícios pesados que temos que transportar na nossa vida. Muitas vezes que sacrifícios são esses? Falta de trabalho, falta de saúde, desentendimentos entre os membros da família e tantas outras coisas. Mas devemos ter sempre como exemplo o entusiasmo glorioso que jorra, brota, sai do túmulo de Cristo ressuscitado. Devemos ter a alegria da Santa Páscoa que nos espera, para sermos homens do 8º do dia que não termina, do dia que contempla todas as eternidades. E não homens e mulheres do mundo de Herodes. O mundo de Herodes já não existe hoje. Herodes também não existe. E não encontraremos, porventura, por maior que seja a misericórdia de Deus, dificilmente encontraremos dificilmente Herodes no reino dos céus. Mas não nos importa Herodes, nem ser como ele. Importa-nos Cristo e sermos como Cristo, que é nosso irmão, é nosso Deus, filho de sua mãe, a Santíssima Virgem Maria, que é também a nossa mãe. Maria é a porta gigantesca, os portões que se abrirão um dia no reino dos céus, já são abertos nesta terra, porque nesta terra a Virgem Maria abriu os portões do seu ventre para que nela, no seu ventre, o Verbo encarnasse e Cristo fosse gerado, misturando, caldeando o seu sangue de Deus e homem com o dela. Então, temos um Deus que é nosso irmão, que é nosso Senhor Jesus Cristo,
e uma mãe que é a nossa mãe e é a mãe de Deus. Então nós temos condições, amadas irmãos e irmãs, únicas para sermos Deus como Deus é Deus. Como já vos disse, não na natureza divina. Nós seremos sempre homens e mulheres transfigurados no corpo glorioso que teremos depois da ressurreição, no dia do juízo final. Não teremos natureza divina. Teremos sempre natureza humana. Mas na nossa natureza humana nós teremos tudo o que Deus tem fora da divindade dele. O Senhor criou-nos para sermos iguais a Ele. Vede que amor, que paixão, que amor quente e abraçador Deus tem por nós. Então vivamos à imagem do nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo. Defendamos os interesses de Deus. Às vezes nós não sabemos o que é que isso significa. Defender os interesses de Deus, pensamos que estamos a defender os interesses da Santíssima Trindade. Não. Quando a Igreja diz que devemos defender os interesses de Deus, significa que estamos a defender os nossos interesses. Se eu defendo Deus e os seus interesses, como os interesses de Deus somos nós estamos a falar de nós mesmos quando falamos de Deus. Queridos irmãos e irmãs, porque Deus não precisa de defender nenhum interesse, nem precisa de mais nenhuma coisa do que aquilo que Ele é, para continuar a ser aquilo que Ele sempre foi, e será Deus. Não esqueçais, os interesses de Deus são os nossos interesses. Quando defendemos os interesses de Deus, estamos a defender a nossa casa, a nossa saúde, a nossa família, a nossa lucidez, a nossa memória, o nosso discernimento, o nosso pequenino bem-estar, a nossa paz e harmonia neste mundo. Isto significa defender os interesses de Deus, porque Ele sempre está defendendo os nossos. Que o Senhor os proteja, guarde, abençoe e ilumine em cada um dos vossos dias. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Ti, ó Cristo, nosso Deus e nossa esperança. Glória a Ti. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, eternamente, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pai Santo, dá-nos a Tua bênção. Que a Santíssima Trindade vos abençoe a todos, eternamente, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.